Hoje eu me peguei refletindo sobre uma coisa que é muito bom na vida da gente, que é a meditação. Existem várias formas de você meditar, de você concentrar os seus pensamentos, canalizar as energias que você tem, né? Isso é muito bom. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, quando assim eu tenho algum problema, quando eu tenho alguma decisão a tomar, eu gosto de caminhar. E eu sempre deixei o meu eu superior, né? O Pai Celestial, a fonte criadora, sempre me mostrar o caminho. E tem um ditado que diz, né? Paz é o andar, felicidade é o andar. Ande por você mesmo e andará por todos nós. E isso é muito interessante, né? Porque as pessoas hoje elas passam o dia a dia atreladas às redes sociais, atreladas à correria do trabalho, que elas acabam mecanizadas, que é o intuito desse vídeo de hoje, né? As pessoas acabam mecanizadas. O problema da velocidade é justamente esse, a mecanização. Exemplo, se você sai para o trabalho todos os dias, vamos imaginar que você pilota uma moto, por exemplo, ou dirige um carro. Observa que todos os dias, nesse mesmo trajeto que você faz, coisas novas estão acontecendo, mas você não está observando isso. Você deixa de ser o observador e passa a ser apenas um objeto alienado dentro dessa realidade. Eu já fiz várias análises a respeito disso na minha vida. Às vezes que eu vou, né, de carro para o trabalho, eu observo muito isso. Quando você está dirigindo, você fica preso num contexto ali e você não acaba observando muitos detalhes ao redor da sua vida. E fazendo alguns testes, né, quando, por exemplo, você pega um táxi ou quando você anda de ônibus, por exemplo, ou quando você está de passageiro, você começa a observar coisas que você pensa, putz, cara, eu não percebi aquilo ali. Nossa, estão construindo um lugar novo ali. Nossa, olha que pessoa legal passando ali. Nossa, olha aquilo, que carro massa aquele. Para você ver, né, que as pessoas elas acabam tão mecanizadas que elas não observam. Elas não veem isso. E eu tenho uma coisa que eu tento bloquear muito em mim, é esse processo de mecanização. Exemplo, às vezes saio de casa, chega no meio do caminho eu penso, putz, será que eu fechei o portão? Será que eu tranquei a porta? Por que isso acontece? Porque nós estamos mecanizados. E a gente não pode deixar esse processo acontecer na nossa vida. Porque da mesma forma que isso acontece nas coisas externas, na nossa vida, com objetos, com coisas, acontece também dentro da nossa cabeça. Se você acaba, por exemplo, mecanizado, porque você fica, por exemplo, no TikTok, ou fica no Facebook, ou fica ali em alguma coisa que tira sua atenção do mundo ao seu redor, você acaba mecanizado. Onde a gente pode observar isso? O TikTok é o maior exemplo de mecanização social que tem. A pessoa passa o tempo todo ali, né, trocando os vídeos, né, passando de tela em tela, que se voltar, tipo, 5, 6 vídeos anteriores, essa pessoa vai observar, o cérebro dela vai entender aquele vídeo como algo novo, porque ela não assimilou nada daquilo, né? O processo de ficar passando de tela em tela já está tão mecanizado que ela acaba perdendo uma informação ali e ela não observa isso, né? E assim é na relação com as pessoas, né? Você acaba no dia a dia convivendo com as pessoas e se mecanizando, porque você passa pelas pessoas, é bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem e tal, mas você nem sequer observa como a pessoa tá. Às vezes você passa todo dia por uma pessoa, essa pessoa está passando por algum problema, alguma dificuldade, ela não está muito bem pessoalmente, mas você não observa isso, porque você está tão mecanizado que os detalhes deixam de ser importantes, né? Por isso que a meditação ela é muito legal para isso, porque ela ajuda a gente a canalizar o foco das nossas atenções, permite a gente filtrar tudo aquilo
que é desnecessário nas nossas vidas. Permite a gente administrar e treinar as leis da mente, do subconsciente, para que até possamos também fazer projeções sobre a nossa vida. Quer você acredite ou não, nós somos seres eternos. Somos seres dotados de luz, de poder, de transformar e operar milagres nas nossas vidas, né? E a meditação ela é muito importante para isso. Existem várias formas de fazer a meditação. Tem pessoas que gostam de caminhar, tem pessoas que conseguem fazer meditação lendo livros, outros conseguem fazer dormindo, outros através de hipnose, que já são as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, então elas precisam de outras pessoas, precisam de terapeutas, de psicólogos. E é muito importante a meditação na vida, que ajuda a gente a enxergar o nosso eu interior. Quantas coisas nós temos dentro de nós que estão mecanizadas também. Exemplo, no seu convívio com a família, você convive tanto tempo com os seus pais que nem ao menos você senta para conversar com eles, para entender as dificuldades que eles estão passando, seus irmãos, por exemplo, seus amigos, e até você mesmo, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que a vida dela é mecanizada socialmente. Uma pessoa que passa a maior parte do tempo isolada, uma pessoa que não conversa com outras pessoas, não troca experiências. E a gente precisa mudar isso. A meditação é muito importante. Você pode fazer a meditação, concentrar tudo que você precisa na vida, colocar os seus propósitos, pensar bastante sobre as coisas que você vai tomar de decisão. Eu tenho uma frase que eu sempre ouvi que é muito importante, né? Quando você tem uma escolha para fazer, né? Pense bem antes de decidir. Depois decida com calma, pois a calma já ganha metade da batalha. E o que nos faz refletir sobre isso? A meditação. A gente precisa pensar muito antes de tomar uma decisão. E aí sim, depois tomar uma decisão, né? Quantas escolhas erradas a gente faz na vida da gente por a gente estar mecanizado. A gente já se habitua àquela coisa de like, de visualização, de compartilhamento, e as pessoas acabam nem se atendo que informação que elas estão compartilhando, por exemplo. A meditação é importante, ajuda a gente a disciplinar os nossos ouvidos, a gente a ouvir mais, analisar mais. Tem pessoas que você talvez conheçam, que são pessoas que falam, mas não conversam nada. A gente vive num mundo hoje onde as redes sociais permitiram isso, né? As pessoas falam, mas na verdade elas não conversam mais. Elas não têm um diálogo, elas não sabem debater. Eu já tive uma experiência com uma pessoa meses atrás, onde estava rolando uma fala de várias pessoas e eu apenas fiz uma pergunta e foi o suficiente para causar todo um estresse, todo um desacordo entre as pessoas. E eu simplesmente me calei. Falei, gente, eu só fiz uma pergunta. Eu não estou criando aqui uma disputa de território, nem uma disputa por poder. Foi apenas uma tentativa de iniciar um diálogo, né? E o que me fez refletir nisso naquele dia? As pessoas hoje elas estão tão mecanizadas a falar, que elas não sabem mais dialogar. Elas não sabem debater mais ideias, né? Ela já está tão mecanizada que se você fala que uma coisa é azul, ela já fala que aquilo é rosa e ponto final. E você mesmo apresentando evidências, colocando as situações, os fatos e verdades, isso acaba virando uma bola de neve tão grande que muitas das vezes não vale a pena. Eu vou trazer alguns vídeos futuramente sobre algumas meditações. Vai ser muito interessante, eu espero que ajude vocês também, como tem me ajudado. E a gente precisa se libertar, gente. O segredo da felicidade, o alcance da elevação espiritual depende de uma palavra muito simples: libertação.